Olá pessoal, professor Wilson Cândido e mais um vídeo da série Autismo, Azul e de Todas as Cores, retratado aqui nesse livro, publicado em 2018 pela Paulinas Editora e da minha autoria. Bom, hoje vamos conversar sobre alguns passos importantes para o diagnóstico do autismo. Primeiro ponto que é interessante se observar para essa condição diagnóstica. Autismo não tem forma física. Autismo não se parece com autismo. Não tem marcador biológico, portanto, não irá aparecer nos exames específicos que são solicitados pelo médico. Aqueles exames que o médico solicita, como o eletro, o bera, não é para achar autismo. É para descartar outras condições diagnósticas perceptíveis e observadas no exame, para não se confundir aí com o autismo. Autismo depende, para essa condição diagnóstica, de uma observação sistemática, que envolve observação do desenvolvimento global da criança, tudo que a mãe puder relatar acerca do desenvolvimento neuropsicomotor, atrasos, aquisições de fala, de marcha, todo aquele processo que a mãe tão bem descreve enquanto desenvolvimento da criança deve ser observado durante essa entrevista para a investigação em busca de entender o que a criança apresenta, inclusive se apresenta ou não autismo. Depende de observações dos padrões de fala, como a criança fala, se ela não fala, se ela só repete, se ela fala e se comunica, se ela fala, mas não se comunica, se ela fala e você não entende o que ela está dizendo, se ela não consegue emitir algum tipo de sinal para comunicação, se ela pega no seu braço quando quer alguma coisa, ou se ela aponta, ou se não aponta. Então, todas essas formas ligadas à comunicação que envolve fala, situações não verbais, como apontar, tudo isso está dentro do processo de comunicação, deve ser observado para se pensar ou não na condição do autismo. E o comportamento da criança? Ela se isola, ela aceita a interação, ela busca pela interação com os outros, ela está sempre sozinha, ou é uma criança que corresponde à atenção do adulto, da mãe, do pai, que busca por essa interação, que tem um sorriso social, que corresponde a essas situações que a gente tanto traz como importantes para essa comunicação, que é o olhar, o sorriso, o compartilhamento de situações. Tudo isso está dentro do comportamento, inclusive questões alimentares, se sugou, se não sugou durante a mama, se aceita bem os alimentos, se tem restrição por alguns alimentos, se tem terror noturno, se tem dificuldades para dormir, tudo isso, se tem comportamentos repetitivos, tudo isso está dentro do comportamento, tá? E outro ponto importante deve ser observado nessa observação sistemática é como a criança se desenvolve com seus pares, com outras crianças, especialmente de idade semelhante a ela. Ela consegue interagir, ela se afasta, ela prefere ficar perto dos mais velhos, ela interage melhor com os menores. Como é essa interação e esse desenvolvimento com seus pares? Tudo isso é observado nessa condição aí sistematizada para o fechamento do diagnóstico, tá? E de um outro conjunto a mais de informação que são relatados pela família, que é quem melhor compreende, quem passa mais tempo com a criança enquanto observação. O diagnóstico do autismo ele é clínico observacional. Ele depende da observação da família, da observação do neuropediatra ou do psiquiatra infantil e das observações de quem compõe as equipes multidisciplinares, inclusive o professor lá da creche pode fazer relatos de como a criança se apresenta lá enquanto desenvolvimento, especialmente se comparado com outras crianças, que a gente vai ver que existe aí um certo assincronismo, enquanto uns fazem uma coisa bem, ela continua ainda em atraso significativo, O desenvolvimento pode estar um pouco atrasado ou avançado em algumas áreas em relação a outras crianças, tá? Bom, quanto mais cedo o diagnóstico acontecer, mais fácil será o encaminhamento para a estimulação precoce. Quanto mais cedo a estimulação precoce é iniciada, mais chances de evolução a criança tem. O diagnóstico do autismo deve ser dado, em linhas gerais, até 2 anos e meio, 3 anos de idade, que é quando todos os sintomas do autismo já estão ali em grande evidência, observados pela família, observados por pessoas que estão ali no convívio com a criança.
Dados de pesquisas apontam que 75 a 88% das crianças com autismo já davam sinais do autismo antes dos 2 anos de idade. E entre 31 e 55% dos casos de autismo já apresentavam sinais do autismo antes de 1 ano de idade. É precoce demais se afirmar um diagnóstico muito cedo? Sim. Mesmo que o médico não feche esse diagnóstico muito cedo, ele deve orientar a família a estimular e a buscar por ferramentas de estimulação. Terapia ocupacional, né, abordagens de integração sensorial, a psicomotricidade, fonoaudiologia, fisioterapia, dependendo da necessidade que aquela criança apresente. O fato é que, precocemente, a gente tem que buscar por estimulação. Ah, mas eu ainda não consegui a estimulação porque o plano de saúde ou o serviço só atende quando tiver o diagnóstico. Estimule em casa. Crie possibilidades de estimulação para a criança. Porque mesmo que ela ainda não consiga esse serviço, ela já vai estar ganhando tempo em relação às estimulações. Hoje o que mais temos por aí são orientações. Você não fará como um profissional, lógico. Mas enquanto família você pode estimular, dentre outras questões importantes para o desenvolvimento da criança, tá? Vale lembrar que a criança com autismo foi um bebê que, se veio a responder a algum apoio parental, né, algum apelo parental, quando surgiam ocasiões para isso, não tomava a iniciativa de convocar ou de provocar o interesse, né, desse outro aí, enquanto adulto, para que a interação acontecesse. Portanto, os sinais já acontecem muito cedo e é importante que a gente observe. Algumas crianças já dão sinais muito precoces em relação a isso, como, por exemplo, não apresentar iniciativa em conversar, isso acontece entre 6 e 8 meses, não se interessar pelo outro, dentro desse período aí de 6 e 8 meses, silenciamento em situações diversas, especialmente vocais, ausência de movimento antecipatório, que é comum se observar, não se vira em direção à fala humana, não estranham quando alguém da família se afasta. De 12 meses a 14 meses é comum observar nas crianças com sinais de autismo não responder quando chamado, não demonstrar atenção compartilhada, ausência do apontar, né? que é uma forma de comunicação não verbal, não há ainda as primeiras palavras presentes, não imitam pequenos gestos ou brincadeiras e não se interessam em chamar a atenção das pessoas para a figura dele enquanto a situação maior que merece destaque, né? Por volta dos 18 meses, as crianças com sinais de autismo não se interessam por jogos de faz de conta, tem ausência de fala ou fala sem intenção de comunicação, desinteresse por outras crianças, preferem ficar sozinhas e ficam sozinhas, não incomodam ninguém. Caso tenham tido o desenvolvimento da fala e interação, podem começar a retroagir, a perder essas aquisições. Já podem, a partir dos 18 meses de idade, ser observados comportamentos repetitivos, interesses restritos e particularizados, como, por exemplo, por ventiladores, por rodas de carro, portas, elevadores, que tem esse movimento aí de repetição sistemática. E tende, nessa idade, a aumentar o isolamento. Então, temos aí alguns sinais que são percebidos a partir dos 6 meses, que vão ficando com mais evidência a partir dos 18 meses, ganhando maior notoriedade entre 2 anos e meio e 3 anos. Portanto, o diagnóstico pode acontecer cedo ou pode demorar um pouquinho mais, mas deve ser fechado até os 3 anos de idade, que é o tempo máximo de manifestação desse quadro, ok? Eu sou o professor Wilson, autor do livro Autismo Azul de Todas as Cores, que está disponível em todas as Paulinas do Brasil e no site da Paulinas, tá? Esse foi mais um vídeo da série Autismo Azul e de Todas as Cores. Em breve, um novo vídeo para vocês. Abraço!